Imagine um país onde se cumprimentar de mãos dadas só são feitos entre homens. Porque para cumprimentar uma mulher, deve-se colocar a mão no peito e se curvar. Este país também possui a quarta maior reserva mundial de ouro, o Uzbequistão, oficialmente conhecido como República do Uzbequistão. É um dos principais países da Ásia Central. O país cobre uma vasta área de precisamente 400.047 km², o que o torna bastante expansivo neste aspecto. No entanto, devido aos desertos e montanhas que pontilham a sua paisagem, nem todas as partes do país são adequadas para a habitação humana. Aproximadamente 35 milhões de pessoas chamam esta extensa terra de lar, tornando-o o país mais populoso da Ásia Central. Como seria de esperar, a capital Tashkent é a cidade mais popular do Uzbequistão e muitas vezes serve como destino inicial para os visitantes. Tashkent, especialmente durante a era da União Soviética, teve uma importância significativa como centro comercial. Na verdade, era a segunda cidade soviética mais populosa, depois de Moscou e São Petersburgo. Hoje, Tashkent abriga aproximadamente 3 milhões de residentes. O Uzbequistão não possui litoral ao longo dos mares, tendo apenas lagos e rios dentro de suas fronteiras. Entre estes, destaca-se o Mar de Aral. Costumava ser um dos maiores lagos do mundo, referido como mar em certo ponto, mas desde então encolheu, tornando-se, infelizmente, uma sombra do que era antes. Além disso, o Uzbequistão é verdadeiramente um país rico em ouro, e não estou a falar metaforicamente. É o quarto maior produtor de ouro do mundo. Eles extraem ouro de suas minas e, junto com o ouro, a região possui vários tesouros subterrâneos, incluindo urânio. O terreno do Uzbequistão é tão fértil que ocupa o 5º lugar na produção mundial de algodão. Além disso, o país possui recursos naturais como gás natural, petróleo e carvão. Se dermos uma olhada na história do Uzbequistão, veremos que já foi o centro de vida mais popular da Ásia Central. Era um ponto comercial que os comerciantes consideravam um centro entre a China e a Europa. Num centro da Rota da Seda onde ocorria o comércio, as interações culturais também eram bastante comuns. O fato de as terras do Uzbequistão terem se tornado tão ricas e proeminentes atraiu a atenção de grandes governantes como Alexandre, o Grande e Genghis Khan. Especialmente os mongóis saquearam e destruíram profundamente o Uzbequistão ao longo do processo histórico. Depois de Genghis Khan, o grande governante Timur dominou as terras do Uzbequistão. O emir Timur adorava arte e cultura. Por esta razão, ele trouxe estudiosos e filósofos de muitas partes do mundo para Samarcanda e garantiu o desenvolvimento da cultura aqui. A era de Timur também testemunhou a construção de escolas islâmicas significativas no Uzbequistão. Por exemplo, os medreseis do Rajistão em Samarcanda são reconhecidos pela Unesco como os primeiros medreseis construídos na Ásia Central. Hoje, a atmosfera islâmica na região é preservada em toda a sua glória. Hoje, o Uzbequistão é um país totalmente independente. Em 1991, após a dissolução da União Soviética, proclamou a sua soberania. A este respeito, o povo do Uzbequistão orgulha-se da sua própria cultura e história. Além da capital Tashkent, o país abriga outros assentamentos populares como Bukhara e Samarcanda. Situado na Ásia Central, o Uzbequistão faz fronteira com o Afeganistão e o Turcomenistão ao sul, Quirguistão e Tajiquistão a leste e Cazaquistão a oeste e norte. Se você planeja visitar o país para turismo, a maioria das nacionalidades pode entrar no Uzbequistão sem problemas de visto. No entanto, se pretende permanecer por um período prolongado ou trabalhar lá, você precisará obter uma autorização de residência e uma autorização de trabalho. Para morar no Uzbequistão, é fundamental aprender a língua oficial, o uzbeque. O uzbeque e o russo são as duas línguas mais faladas no país. Além disso, mais de 90% da população adere ao Islão. Portanto, podemos caracterizar o Uzbequistão como um estado da Ásia Central que abraçou o Islão. O Uzbequistão é um país suficientemente moderno, onde as pessoas gozam de liberdade em matéria de vestuário e crenças. Portanto, o Uzbequistão está mais inclinado para a cultura de sociedades, como o Cazaquistão e a Rússia. Não gira em torno da cultura árabe. Além disso, devido à sua proximidade com locais como o Afeganistão, pode ser considerado inseguro, mas não é o caso.
O Uzbequistão é um dos países mais habitáveis entre as nações da Ásia Central. Na verdade, se você conseguir ganhar dólares americanos aqui, poderá praticamente estabelecer seu próprio reino no Uzbequistão, meus amigos. Porque, como em qualquer outro país, o poder do dinheiro também aqui abre muitas portas. Ao trocar até 100 dólares no Uzbequistão, você receberá pilhas de somas uzbeques. Sem dúvida, as primeiras coisas que chamarão sua atenção ao visitar o Uzbequistão são seus bazares, mercados e pães. Existem muitas padarias em vários pontos onde as pessoas fazem pão com entusiasmo. No Uzbequistão, você pode encontrar diferentes tipos de pão com sabores únicos que talvez você nunca tenha experimentado antes. O bom é que você pode facilmente comprar esses lindos pães por cerca de $1 cada. Sim, o pão é mais barato no Uzbequistão do que na Europa. Como a cultura alimentar do país está centrada principalmente na carne, obter carne aqui também é extremamente acessível. Por exemplo, você pode desfrutar de um shish kebab de alta qualidade por $3. O que também é bom nos mercados é que assim que os vendedores fazem contato visual com você, eles oferecem amostras grátis de seus produtos. Na verdade, isso é maravilhoso porque mostra que as pessoas confiam na qualidade do que estão vendendo. Então, eles pretendem atrair clientes oferecendo essas amostras. Além disso, o povo uzbeque é conhecido pela sua hospitalidade e natureza amigável. Além disso, os mercados, tanto em termos de tamanho como de aparência das barracas, se assemelham muito a oeste da Mongólia. Ao passear pelos bazares, você notará os olhos das pessoas brilhando e elas sorriem genuinamente para você. Quando você olha para o povo uzbeque, você pode ver o brilho em seus olhos. No entanto, infelizmente, há um lado ruim da história. Algumas pessoas que percebem que você é um turista e não está familiarizado com o Uzbequistão podem tentar enganá-lo. É claro que não é justo atribuir isto ao Uzbequistão. Você pode encontrar indivíduos astutos em quase todos os lugares do mundo. Por exemplo, eles podem cobrar 3 vezes o preço normal de um táxi. Ou em lugares como Bukhara e Samarcanda, onde os museus são gratuitos, as pessoas podem se passar por funcionários nas entradas e exigir uma taxa de entrada. Ou em lojas de souvenirs, eles podem indicar preços muito mais altos do que deveriam. É como se eles estivessem pregando peças em sua mente. Portanto, é aconselhável ficar sempre alerta. Na verdade, minha recomendação é que quando você visitar um país, certifique-se de encontrar um guia local dessa cultura antes de explorar o país juntos. Dessa forma, com uma pessoa local ao seu lado, não há chance de as pessoas tirarem vantagem de você. Por outro lado, quando você for ao Uzbequistão hoje, não importa qual seja a sua nacionalidade ou identidade étnica, quando percebem que você é um turista, aproximam-se de você com muita alegria e atitude amigável. Eles estão felizes porque pessoas de todo o mundo vêm conhecer o seu país. Especialmente se você visitar áreas rurais, as famílias locais certamente vão querer recebê-lo, alimentá-lo e fazer com que você se sinta em casa. A sua cozinha também apresenta uma especialidade única, que são os pratos de carne servidos com arroz. Uma coisa que nos lembra no Uzbequistão é que as pessoas lá bebem chá de manhã à noite, meus amigos. No entanto, eles consomem não apenas chá preto, mas também chá verde em abundância. Além disso, gostam de combinar esses chás com limão ou outros sabores. Aliás, não esqueçamos que a carne de cavalo e o kumis também são muito utilizados no Uzbequistão. Se acontecer de você ser hóspede da casa de alguém no Uzbequistão, principalmente se moram em apartamento, com certeza você deve tirar os sapatos na entrada. Especialmente se você for para a capital, Tashkent, e falar russo fluentemente, poderá rapidamente fazer amigos e se aproximar dos habitantes locais. As pessoas na capital falam principalmente russo no dia a dia. Alguém que fala russo pode integrar-se facilmente na sociedade uzbeque, mas há uma questão relacionada ao clima. Aconselho qualquer pessoa que planeje visitar o Uzbequistão no meio do verão que pense 2 vezes, porque cidades como Tashkent, Bukhara e Samarcanda tornam-se incrivelmente quentes e úmidas. As pessoas estão expostas a temperaturas superiores a 50 graus Celsius. Portanto, sugiro que quem queira visitar o Uzbequistão o faça entre agosto e novembro. Claro que num local com temperaturas tão escaldantes, você tem a oportunidade de saborear uma variedade de nozes e frutas a preços muito razoáveis. Se você adora a arquitetura e tirar fotos, o calor pode não importar muito para você, porque o patrimônio histórico do Uzbequistão,
moldado pela Rota da Seda, atrai pessoas e faz dele o centro turístico da Ásia Central. À noite, a vida em cidades como Bukhara, Tashkent e Samarcanda, no Uzbequistão, não para. Nestas 3 cidades, você encontra diversos estabelecimentos que prometem diversão e deliciosas refeições à noite. Por exemplo, enquanto janta em um restaurante, você pode de repente ver dançarinos uzbeques apresentando suas danças únicas na praça. Honestamente, as danças exclusivas da cultura da Ásia Central aumentam significativamente o prazer de assistir em comparação com a Europa. As danças da Ásia Central são verdadeiramente graciosas e os dançarinos deslizam no palco como cisnes. Não só as suas danças, mas também os trajes tradicionais que usam brilham intensamente. Também não há restrições ao álcool no Uzbequistão. À noite, em um lugar que você visita, você pode consumir bebidas alcoólicas como vodka ou whisky, como desejar, e desfrutar de momentos agradáveis de acordo com sua ideia de entretenimento. Por exemplo, além de locais autênticos, você também pode aumentar a diversão em casas noturnas. Porque as pessoas no Uzbequistão gostam de se divertir e as casas noturnas, especialmente nos finais de semana, ficam lotadas. Além disso, a capital Tashkent sofreu um terremoto devastador em 1966 com uma magnitude de 8, e as pessoas de lá ainda suportam a dor daquele terremoto. Para se ter uma ideia, naquele terremoto mais de 36 mil prédios foram destruídos, deixando mais de 300 mil pessoas desabrigadas. O terremoto foi tão poderoso que mesmo os tremores secundários que se seguiram ao terremoto principal mediram magnitude 7. Durante esse tempo, o povo de Tashkent descreveu viver nesta cidade como viver nas costas de um camelo furioso. Posteriormente, Tashkent foi reconstruída, recebendo ajuda substancial da União Soviética. A cidade ainda ganhou um sistema de metrô, que se transformou em uma estrutura mais bonita e moderna do que antes. Hoje, as casas em Tashkent têm, em sua maioria, 4 ou 5 andares, não excessivamente altas. Muitos deles foram construídos após o terremoto de 1966. Essas casas são normalmente compostas por apartamentos mínimos. Estamos falando de apartamentos de 2 quartos com uma sala e um quarto, medindo cerca de 70 metros quadrados. A parte complicada é que depois de a Rússia ter declarado mobilização contra a Ucrânia, centenas de milhares de russos migraram para o Uzbequistão. Portanto, os preços de aluguel desses apartamentos mínimos típicos no Uzbequistão dispararam repentinamente e atualmente, os proprietários estão pedindo pelo menos cerca de $500 de aluguel. Ao sair dos mercados e se aventurar pelas ruas, você notará outro detalhe. Você vê que quase todos os veículos nas estradas e ruas do Uzbequistão são Chevrolet. A marca Chevrolet, dos americanos, tornou-se quase um monopólio no Uzbequistão. A razão por detrás disto é a política do Uzbequistão de colaborar com a Chevrolet para produzir veículos mais acessíveis para o seu povo. Consequentemente, os veículos Chevrolet inundam as ruas do Uzbequistão. Além disso, uma parte significativa do território do Uzbequistão está rodeada por montanhas e terras quentes que lembram desertos. Grande parte da população vive em áreas rurais. Nas regiões rurais, é possível ver pessoas praticando esportes como passeios, a cavalo e hipismo, tentando preservar cada pedaço da cultura transmitida por seus ancestrais. Especialmente nas zonas rurais, as pessoas consomem carne regularmente. Eles oferecem vários pratos tradicionais que contêm carne, incluindo carne de cavalo. Muitas vezes, misturam carne com arroz e até usam a gordura da carne no pão. Entre os pratos mais famosos preparados regularmente nas zonas rurais está, claro, o pilaf uzbek. Este pilaf não é um prato comum. Inclui não apenas cordeiro, mas também ingredientes como ervilhas, uvas secas e alho. Se você é apaixonado por arquitetura histórica, não pode deixar de visitar a cidade de Khiva, no Uzbequistão. Esta cidade foi meticulosamente preservada desde o século VI. O que torna Khiva tão atraente é a ausência de edifícios modernos. Quase não existem estruturas modernas na cidade. Muitos artesãos da cidade produzem produtos que combinam com o encanto histórico de Khiva. Esta terra é rica em tesouros e foi favorecida por muitos governantes importantes ao longo da história. É a terra de pessoas de coração caloroso.
e de uma cultura única, o Uzbequistão. A moeda deles é chamada Sum, e $1 equivale a 12.250 Sum. O Uzbequistão produz principalmente algodão e trigo, que exporta para outros países. Além disso, milhares de cidadãos uzbeques trabalham em vários países e enviam dinheiro para casa para sustentar as suas famílias. Outro empreendimento significativo no Uzbequistão é a tecelagem de tapetes. Quando você pensa em tapetes, o Irã pode vir à mente de muitos. No entanto, a importância dada à tecelagem de tapetes no Uzbequistão pode facilmente rivalizar com a do Irão. As mulheres uzbeques dedicam-se à arte da tecelagem de tapetes, criando belos tapetes artesanais que vendem nos bazares para ganhar a vida. Em lugares como Tashkent e Samarcanda, não só são feitos produtos prontos, mas também o famoso pão uzbeque. Eles elevaram a arte de fazer pão a tais alturas que os padeiros literalmente mergulham dentro do tandoor, tradicional forno de barro para assar o pão. Nunca comprometem a qualidade do seu trabalho e fazem todos os sacrifícios possíveis para produzir o pão mais delicioso. Assistir à confecção do pão uzbeque, único no país, é tão prazeroso e intrigante quanto prová-lo. Tenho certeza de que você nunca viu padeiros em nenhum lugar do mundo colocando tanto esforço e paixão para fazer um único produto. O resultado desta imensa dedicação é o próprio pão uzbeque. Devido aos diversos ingredientes utilizados no pão uzbeque, ele é mais farto e nutritivo do que o pão normal. Na verdade, disse que os soldados costumavam levar este pão para as guerras, pois podia sustentá-los até um mês sem se estragar. Pelo menos é o que afirmam os padeiros uzbeques. Em média, uma única padaria produz cerca de 8.000 desses famosos pães uzbeques diariamente. No Uzbequistão, o fascínio que induz o apetite não se limita apenas ao seu delicioso pão. Este lugar se destaca como um dos países mais carnívoros da Ásia Central e também ganhou fama pela sua deliciosa comida de rua. Durante o domínio soviético, foram privados de preservar estas tradições culinárias durante muitos anos, fazendo com que a cozinha uzbeque perdesse a sua vitalidade. Mas hoje em dia, as ruas do Uzbequistão estão mais uma vez vibrantes e, por assim dizer, exalando vida. Os uzbeques consideram-se orgulhosamente o centro incomparável do pilaf no mundo. Os restaurantes locais começam o dia às 8 horas, embarcando na arte de preparar este prato de dar água na boca. Mas lembre-se, eles não usam potes pequenos para esta obra-prima. Eles cozinham em caldeirões colossais. Esses caldeirões estão cheios de quilos de carne, arroz, grão de bico, cenoura e óleo. Por exemplo, um pilaf de carne de 100 quilos contém 40 litros de óleo de girassol. O primeiro passo para preparar o pilaf é juntar a carne e o azeite neste grande caldeirão e cozinhá-los na perfeição. Os uzbeques não gostam de carne mal passada, por isso é fundamental que a carne fique bem cozida no óleo, perdendo no processo a cor vermelha. Em seguida, acrescentam a cenoura e o grão de bico para misturar com a carne suculenta. Por fim, o arroz, ingrediente estrela do prato nacional do Uzbequistão, é adicionado ao caldeirão, transformando-o num delicioso pilaf. Até que o pilaf esteja totalmente cozido, colocam bandejas por cima e, horas depois, ele fica pronto para ser saboreado. É assim que geralmente se desenvolve a preparação do prato nacional do Uzbequistão. Assim que a refeição estiver pronta, os Masterchefs oferecem suas orações, misturando delicadamente os componentes que compõem o pilaf e apresentá-lo para a alegria de seus clientes. A razão pela qual o pilaf uzbeque não é puramente branco é que as cenouras conferem sua cor ao arroz, conferindo-lhe um tom delicioso. Portanto, quando você visita o Uzbequistão, 3 ingredientes principais relacionados à alimentação devem vir à mente: muito pão, arroz abundante e muita carne. Estes 3 elementos ocupam um lugar especial na cultura culinária do Uzbequistão. Portanto, se você tem planos de visitar ou até mesmo morar em países da Ásia Central, você deve gostar de carne e você não deve guardar rancor ou ficar distante dele. Não apenas carne bovina e cordeiro, mas você também deve se acostumar a comer carne de cavalo. Sim, existem famílias no Uzbequistão que preparam pilaf com carne de cavalo. No entanto, este hábito de comer carne tem aumentado o risco de doenças cardíacas e vasculares entre a população idosa. Mas há quem diga que as doenças cardíacas dos uzbeques não estão relacionadas com a carne, mas sim com os óleos utilizados na cozinha.
Nas áreas rurais do Uzbequistão, existe também um tipo distinto de pastelaria, conhecido como sansa. Assemelha-se à aparência de uma concha. A população rural do Uzbequistão abstém-se de comprar pão ou outros produtos à base de massa provenientes do exterior. Na verdade, eles costumam usar fogões tradicionais para cozinhar, em vez de fogões a gás. Um dos fatores significativos que contribuem para a delícia da culinária uzbeque é este método tradicional de cozimento. Por exemplo, quase todos os lares têm um forno fechado, onde se preparam vários doces e pães. Dentro desta massa samsa, podem incluir frango ou outros tipos de carne. Você acha que o Uzbequistão entusiasma as pessoas não apenas com seus locais históricos e culinária, mas também com sua vida cotidiana? Por exemplo, Tashkent é a cidade mais populosa da Ásia Central, com uma população de 3 milhões de habitantes. Se você já esteve na Rússia antes, pode sentir que a cidade lembra a Rússia de várias maneiras. Por exemplo, as ruas e estradas em Tashkent são muito largas. Apesar da sua vasta área de 449 mil quilômetros quadrados, a população relativamente pequena no Uzbequistão resultou em estradas espaçosas e distâncias consideráveis entre edifícios nas suas cidades. Além disso, a arquitetura dos edifícios também tem semelhanças com os edifícios russos. Na verdade, mesmo os parques infantis da era soviética ainda podem ser encontrados intactos nas ruelas da cidade. O facto de existirem estruturas semelhantes em quase todos os países que já fizeram parte da União Soviética e que eles tenham tanta semelhança sempre foi uma realidade surpreendente para mim. Hoje em dia, o Uzbequistão recebe um número considerável de imigrantes da Rússia. E você pode ver os idiomas uzbeque e russo em muitas placas, especialmente na capital. O russo ocupa um lugar importante na vida dos uzbeques, e você pode encontrar escritos russos em todos os lugares, principalmente nas livrarias. Nas ruas do Uzbequistão, você encontrará vários vendedores ambulantes. As pessoas vendem vários produtos às margens das estradas. Além disso, o Uzbequistão deixou de ser um país fechado, e famosas redes de lojas ocidentais começaram a estabelecer sua presença no país. No entanto, é verdadeiramente triste ver crianças mendigando nas ruas de Tashkent. Quando você se senta em um lugar fixo na rua, alguém pode se aproximar de você e pedir dinheiro. Claro, eles estão sendo enviados por alguém, e quando não recebem nada de você, desaparecem de vista. Você também pode ver pombos pintados em cores diferentes nas ruas. A princípio, você pode pensar que eles pertencem a uma espécie única de pombos devido às suas cores. Mas não, eles são realmente pintados, e há um propósito por trás disso. Se você quiser tirar uma foto desses pássaros, a pessoa que os alimenta vai pedir dinheiro. De certa forma, eles estão ganhando dinheiro através dos pombos. O sistema de metrô é crucial para o transporte em Tashkent. As pessoas geralmente usam o metrô para suas viagens dentro da cidade. Este metrô foi construído como o primeiro metrô da Ásia Central em 1977 e inaugurado em serviço. Como você sabe, um dos aspectos mais deslumbrantes relacionados à era soviética são as estações de metrô excepcionalmente bem trabalhadas. Também no Uzbequistão, todos os metrôs inaugurados naquela época cativam as pessoas com seu apelo visual. Para viagens intermunicipais, eles costumam usar trens no Uzbequistão. A equipe do trem é formada por homens que usam uniformes elegantes da melhor maneira possível. Enquanto o salário mínimo no Uzbequistão ascende a $320, os trabalhadores comuns ganham cerca de $500. Como resultado, existe um fluxo significativo de população jovem do Uzbequistão para países europeus e americanos. O Uzbequistão oferece uma variedade incrível de cultura e culinária, que certamente irá satisfazê-lo. No entanto, parece não ser um país onde se possa ganhar um bom dinheiro para uma vida permanente.